Hoje é a nossa aula do dia 17 de março de empreendedorismo. Então, eu vou apresentar a disciplina no Moodle. Aqui, Carlos. Você consegue ver, Carlos? O Moodle, né? Então, a disciplina, ela tem aqui uma pessoa apresentando a disciplina, o plano de aula, tudo direitinho. No Moodle, a gente vai ter sempre isso aqui, ó, esse link, que vai ser o mesmo. Então, todas as aulas, nós vamos entrar no mesmo link. A gente vai precisar ficar mudando de sala. Carlos, então, toda vez no nosso horário, né, a gente vai poder entrar com esse mesmo link. Nossa aula vai de 8h20 a 21h40. Jéssica, é isso que eu queria ver com você. Pediu para começar um pouco mais cedo. Você... cadê? Assim, pensei que estava falando do e-mail institucional. Não, o portal do Alvo eu consegui... Ah, tá, ótimo. Não, é no portal mesmo. Você termina a aula anterior, que horas você pode dizer aqui? Porque a Jéssica pediu para a gente começar um pouco mais cedo. Se você aceitar, a gente começa um pouco mais cedo. Que horas termina a aula lá? Você pode anotar? Ah, foi quase agora? Então tá certo. Porque, na realidade, minha aula começa às 8h40. 5 minutos atrás. Aí o professor está liberando mais tarde, né? Então tem que ver isso. Quem é o professor antes de mim, Carlos? Só para saber. É a aula de C Sharp. É isso? C Sharp que você quis dizer? Quem é o professor? Rosângela? Certo. Isso. Então, bora lá. Então, eu entrei aqui, você já deve ter visto a robozinho falando. Deixa eu colocar aqui o link dela. Ela fala justamente um pouco... Deixa eu interromper aqui. Cadê? Deixa eu parar e apresentar aqui em forma de coisa. Eu fiz esse videozinho justamente para poder apresentar a disciplina. Deixa eu botar aqui o link. Peraí. Você pode dar um like no meu canal, viu, Carlos? Caso você queira. Deixa eu voltar aqui. Quero botar a tela cheia. Reproduzir tela inteira. Pronto. Eu acho que não está compartilhando ainda, não. Deixa eu ver aqui. Acho que não está, não, Carlos. Deixa eu apresentar. Pronto. Eu passo aqui o vídeo. Está passando tranquilo. Viu? Fique tranquilo. Como só tem você na sala, então fica tranquilo. Agora está passando. Vou passar aqui. Olá, participantes e estudantes. Sejam bem-vindos à aula da professora Aliger dos Santos Pereira sobre empreendedorismo. Como a disciplina relata, estamos em momento de empreender e inovar, e é por isso que estou aqui para apoiá-los junto com a professora para trabalhar os conteúdos referentes a esta disciplina. Sou uma inteligência artificial e meu nome é Ana, a repórter da área do empreendedorismo. As atividades deste módulo estão divididas em 4 blocos. O primeiro trata da história, conceito, importância e características de ser empreendedor, e possui alguns filmes sobre algumas invenções empreendedoras na área de tecnologia de informação. O segundo trabalha Canvas, uma ferramenta de planejamento visual para auxiliar no seu plano de negócio. O terceiro é para elaborar o plano de negócio. O quarto é o momento cinema, pois traz filmes ou documentários sobre o empreendedorismo na área de tecnologia de informação.
Não esqueçam de levar a pipoca antes de começar as atividades. Vejam o plano e o cronograma das atividades. Bons estudos! Minha internet, às vezes, ela não fica tão boa, mas de qualquer forma, eu vou passar aqui o link que você pediu. Ele está lá no Moodle. Aí você pode ver, então, assim, o que ela quis dizer dentro dessa parte toda é que... Não é isso, não. É que... Eu ia compartilhar a tela errada. É que a gente tem aqui a apresentação da disciplina, ela falando, então eu criei esse robozinho, minha internet está um pouco lenta, você viu que ela falou um pouco devagar. Eu chamei ela de Ana. Eu coloquei aqui a data dos nossos encontros síncronos, sempre pelo mesmo link. Veja o nosso plano e cronograma, então é bom você baixar, porque caso algum dia... Eu vou gravar sempre todas as aulas, fique tranquila a esse respeito. Então aqui está o nosso plano e cronograma dos assuntos que vamos trabalhar. O bloco 1, ele fala da importância do empreendedorismo, então você já pode fazer um glossário. Só tem você e Jéssica. Cadê o glossário? Aqui. O glossário, na realidade, Carlos, é para entregar até o dia 18/4, então ainda vocês têm tempo, né? Aqui tem um pouco do que Islane e Rafael colocou no outro, mas já ajuda. Você vai pegar palavras do livro de empreendedorismo que está no meu Drive e vai colocar aqui cinco palavras do livro, dizendo a página. Você pode botar figuras, você pode botar filmes explicando e comentar também as palavras dos colegas. Essas palavras feitas e comentadas, ela vai ter um valor de 5. Então, você vai comentar 5 e postar 5. Então, cada uma vale 0,5. O livro que a gente vai trabalhar... Deixa eu ver se você está botando alguma coisa aqui. Consegue me ouvir? Ainda não. Como só tem você, você pode falar, caso você queira, mas ainda não consigo te ouvir. Enquanto você tenta, eu vou continuar aqui, tá bom? Aí, você pode pegar esse livro aqui, que é esse e-book, que está lá, sobre empreendedorismo. Agora deu um... Oi, Carlos. Carlos? Fez um barulhinho. Então, aqui é o livro de empreendedorismo que você pode baixar. Ele está lá também no Drive. E esse livro, assim como o material todo, ele está também no meu Drive. Deixa eu ver aqui. Então, aqui é o livro para você fazer o glossário. Aqui tem alguns filmezinhos que eu coloquei na área de TI que você pode assistir. São inovações dos últimos períodos. Tem um fórum aqui que você pode fazer o teste para ver se você é empreendedor, mas ele não tem pontuação nenhuma. A segunda nota, então a primeira é o glossário, já comece a fazer, tá bom, Carlos? Porque chegando no dia 18/4, você ainda tem tempo, mas às 23h59, fecha a fecha. Agora, eu acho que você está falando. Oi, Carlos, diga. Agora sim, eu ouvi o seu. Aqui. Oi? Mas conectei no celular o microfone e aí a câmera está no computador. Quer dizer, não estou com câmera, consigo tirar pelo computador. Mas eu já estou te ouvindo. Como sou eu e você, é tranquilo. Aí eu estou apresentando a disciplina. Aí tem aqui o glossário. É bom você botar no mudo ou o outro, para não dar eco, porque eu estou ouvindo minha voz. Ah, sim. Só botar no Moodle. Ou baixar o volume. Certo? Pronto, aí resolveu. Certo. Pronto. Aí tem esse glossário do valor 5, você deve postar 5 palavras e comentar 5 palavras, no caso, né? Você pode botar figuras, etc e tal, então vale 5 pontos. Você pode fazer um teste aqui, que é da BBC, aqui está o link. Deixa eu botar aqui para você. E aí você vai ver se você é empreendedor, que características de empreendedorismo você tem. Esse teste, na realidade, ele não tem pontuação nenhuma. Mas é uma forma de você fazer uma autoanálise para ver se você é empreendedor ou não. Diga, Carlos. Já vi uns testes assim. Já fez, né? Pois é mais para ficar uma coisa mais interativa. Aqui tem um Canvas, que é uma ferramenta que você vai utilizar. A gente vai utilizar o Canvas online.
Aí você pode fazer com Jéssica ou fazer sozinho o trabalho, vocês conversam entre vocês. Se vocês preferem fazer o trabalho juntos ou cada um fazer o seu. O que é que você acha? Carlos? Pode falar, porque como eu estou projetando, eu não consigo vê-lo. E nem ver o chat. Carlos? Espera um minutinho, rapidão. Deixa eu tentar uma coisa aqui. Tá. Espera aí. Bem, enquanto você vai tentando aí, eu vou continuando aqui, certo? Isso, eu quebro um equipamentozinho e aí tem que ficar improvisando. Espera aí. Fique tranquilo. Você está prestando atenção naquilo que eu estou dizendo? Sim? Carlos? Deixa eu ver se você escreveu alguma coisa lá. Então eu vou seguir. Aí você vai fazer o Canvas, que é um Canvas online, que também é para entregar no mesmo período, 18/4. Então, é bom vocês começarem a fazer as atividades, para não deixar tudo para o dia 18/4 e não dar tempo para poder fazê-las. Aí eu explico aqui o que é um Canvas. O Canvas, na realidade, é uma ferramenta básica. Já tem um filme aqui pronto, para você dizer qual é o seu negócio, para que serve o seu negócio, como você fará o negócio, quanto custa e quanto você receberá por isso. No Canvas, na realidade, é uma ferramenta de planejamento para que você possa planejar sozinho ou com Jéssica o seu plano de negócios. Aí eu coloquei aqui alguns filmes de como fazer um Canvas, e você pode baixar esse Canvas e fazer, se você quiser já testar, nesse link aqui do Sebrae. Aqui. Pronto. Aqui é o link do Sebrae, que você pode colocar o Canvas e você já pode dar uma olhada, pensando que serviço na área de TI ou que produto na área de TI você pode realizar para poder fazer esse Canvas. Certo, Carlos? Então, você vai ver que produto ou que serviço você vai fazer o seu Canvas. Online. Aqui eu botei grupo de 7, porque eu achei que a sala era grande, mas no caso não é. E aí eu vou avaliar vocês pelo conhecimento e domínio em relação ao Canvas, a ordem cronológica de fazer as atividades, a técnica, a parte de português, e se essa ideia ela vai gerenciar e vai ser útil para o bloco 2, que vocês vão fazer um plano de negócio. Para fazer o plano de negócio, no bloco 2, como elaborar um plano de negócio, vocês vão fazer capítulos. Então, já é um programa também do Sebrae. Pronto. Deixa eu botar aí o link no... O que? Pronto? Não, só testando o microfone. Certo. É um programa também do Sebrae, de Minas Gerais. Deixa eu botar aqui no site. Então, o Canvas é o link anterior, que é de um Sebrae, aqui é um outro, do Sebrae de Minas Gerais, aonde você você baixa, ou no computador, só precisa um fazer. Se vocês fizerem individualmente, então cada um vai ter que baixar para poder fazer, ou em grupo, né? E aí vocês vão baixar esse plano de negócio. Nesse plano tem o sumário, o capítulo de mercado, o capítulo de marketing e a parte operacional, tem a parte financeira, a construção de cenários, avaliações estratégicas e depois a avaliação do plano de negócio. Cada item que você for construindo tem uma pontuação, ou seja, cada capítulo do plano de negócio. Então, o sumário varia 1 ponto, mercado 1 ponto, marketing 1 ponto, operacional 1 ponto, financeiro 1, construção de cenários também 1, a sua forma de argumentar 2, e a lógica também lá com o Canvas e com os capítulos do plano de negócio, a correção, a adequação, o uso, e aí totaliza 10, e vocês apresentam para mim. Cada parte do plano de... Oi? A data. Qual seria a mesma data? A postagem ela está embaixo. Peraí, qual data? Do Canvas ou do glossário? Dos dois. Ó, o glossário, deixa eu voltar aqui, vale 5 pontos. Vocês têm que entregar, é um trabalho individual até o dia 18. Deixa eu confirmar isso aqui. 18/4, tá bom? Uhum. Deixa eu botar aqui para ver. Cadê? Me perdi aqui, cá.
eu ver aqui. Aqui são os filmes. Aqui, ó, 18/4, certo? O Canvas Certo. também até 18/4. Então, por favor, não perca os prazos, porque aí essa atividade já vale 10, 5 e 5. O plano de negócio, você tem até, cada capítulo do plano tem um filmezinho que você pode assistir, tá vendo? Eu fui colocando, então tem um filmezinho aqui do processo de empreender, o que é um plano de negócio, análise de mercado, o plano de marketing, o plano operacional, o plano financeiro, análise de cenários, análise de estatísticas e avaliação do plano. E aqui como utilizar o software do Sebrae de Minas Gerais. Aqui o e-book do plano e o Momento Pipoca. Então, o plano é para entregar até o dia 2/6. 2/6. Vale 10. Então, tem tempo, né? Então, na realidade, vocês têm 3 atividades para poder fazer comigo, certo? O glossário, que você já pode fazer, que você já está entrando, então já faça. Cada palavra comentada vale 5. E cada palavra postada também vale 5. Utilize filmes, Ok, eu vou GIFs. comentar todas. Vai comentar todas? Que bom, muito bom isso. E aqui tem o momento do pipoca, né? Eu botei alguns filmes aqui que falam de empreendedorismo. Não sei se você já assistiu alguns. Tem um filme aqui de Steve Jobs, né? Que ele retrata a vida de Steve Jobs. Tem um filme de Atari Game Over. Aí eu falo aqui só tem, devido aos direitos autorais, a gente não pode colocar o filme, então só tem o trailer, tá certo? Sim, aí você assiste o trailer. Depois. Não. Comenta, aqui tem o comentário do filme para ver se realmente você gosta do filme, se te adequa. Então, aqui ele fala um pouco dos videogames atuais, tipo PlayStation, Xbox, e fala um pouco também do fabricante da Atari dos anos 80 e faz um confronto, né, uma comparação, mostrando os casos de sucesso e de fracasso. O filme é a rede social, né? Do Facebook. O filme. Oi? Pode comentar. Carlos? Esse já assisti também. Já assistiu. O filme Idle Game, The Movie, que é um filme que vai mostrar a dura realidade de quem desenvolve jogos de forma independente. Então, ele trata justamente isso, ele causa várias polêmicas. Aí, veja o trailerzinho. O filme Videogames The Movie, que é um documentário, na realidade, que faz um apanhado do Atari e do Xbox com uma evolução da empresa uma evolução da empresa de jogos, pensando na parte de venda desses jogos e da indústria. Pride the Legend, que vai trabalhar o mercado da impressora 3D nos Estados Unidos, o surgimento com a impressora, o que é que vai mudar no mercado, incluindo grandes outros setores. E esse filme aqui, que é Termos e Condições que podem ser aplicados, que ele vai falar sobre a desintegração da privacidade na era digital, né? Que é o período que nós estamos vivendo. E aí, como essas empresas pegam nossos dados, etc. e tal, como é que utilizam isso, entre aspas, em forma empreendedora. E o futuro, o que é que ele acha que vai acontecer? O 8º filme é O Dilema das Redes, que está no Netflix, é bom também assistir, que ele mostra um pouco também sobre as tecnologias, especialistas, redes sociais e como está caminhando a humanidade. E aqui embaixo eu coloquei a nossa biblioteca, o livro passando rapidamente, e aqui eu sempre coloco nossas aulas gravadas, certo, Carlos? Então, a aula passada, o que eu estou te mostrando hoje, eu mostrei também para a Jéssica na aula passada, para vocês, para a gente trabalhar o mesmo vocabulário. Aí, próxima aula, aonde eu parei com Jéssica, eu vou parar com você e a gente começa junto, porque aí, como a turma é pequena, dá para adiantar. Diga. Jéssica está com problema, porque, pelo visto, ela não está conseguindo acessar pelo computador. Eu acho que ela está sem computador. Não, ela me disse que faltou luz na casa dela desde 8 horas. É porque ela conseguiu falar comigo pelo WhatsApp. Então, provavelmente ela está com internet no celular, pelo menos. Entendi. No celular ela consegue, por causa da banda móvel dela. Então, você poderia dar, quando isso acontecesse, você poderia dar aula pelo WhatsApp. Você cria um grupo e aí vocês fazem uma chamada geral. E como é que eu vou fazer isso, Carlos? É muito difícil. Eu criei um grupo, olha no WhatsApp. Sim, mas aí para eu poder. Certo, eu tô cheia de grupo, deixa eu olhar aqui.
Cadê você aqui? TI, quarto semestre, certo? Mas o Certo, negócio é para poder projetar as coisas. Fica muito difícil. porque tá, Para mim, entendeu? Porque para mim é melhor dar aula no não, vai computador. ser só para não, vai ser só para falar. Ah, sim, para dizer quando entra, quando sai, não é isso? Carlos? É isso, por exemplo, agora eu estou usando o celular para falar com você, Uhum, mas eu estou assistindo a aula pelo computador, entendeu? entendi. Porque o celular para dar aula não é a melhor opção, entendeu, Carlos? É muito complicado. Eu tenho que entrar, sair das telas. Aqui em casa tem um certo barulho, então eu uso o fone para que vocês não escutem muito, entendeu? Você está ouvindo meu filho? Pois é. Então são essas coisas que o fone dá para esconder um pouco, Normal, pô, você trabalhando em casa acontece. certo? Você tem alguma dúvida em relação ao Moodle, Carlos? Todas. O que, Carlos? Carlos? Eu tenho todas, eu não entendo quase nada sobre isso aí. Mas assim, em relação ao glossário Canvas, é tranquilo? Então, nós temos 3 atividades, É isso, 2 eu tô valendo 5 e uma valendo 10. Diga. mexer para ver se eu entendo. Pronto. Aí você vai mexendo, qualquer dúvida você pode me procurar, né? Você está aí no grupo, você pode me mandar algum comunicado. E também, eu acho que é isso, né? Porque aí eu já Certo? começo Mas algum... a ministrar a aula que eu já ministrei para a Jéssica na semana passada, pode ser? a mesma coisa 2 vezes para você ficar meio chato. Não, não é por isso, não. É porque aqui em casa tá com barulho. Não tá chato, não. Por mim, não com isso não, porque eu ia estar acostumado com barulho aqui em casa. Aí é normal. Você tá em casa aí, tá bom? Tá tudo certo por mim. Certo. Então, eu vou mostrar agora o que eu mostrei para a Jéssica. Para mim é até melhor, porque aí eu não dou 2 aulas, assim. Como é que eu explico para você? Eu dou a mesma aula para ela, que foi na semana passada, e dou para você a mesma. Aí na semana que vem, vocês já estão iguais, entendeu? Aí eu dou uma aula única para os dois. Sim. Do que eu adiantar aqui, ela vai perder, por mais que ela assista. Como a gente ainda está no começo das aulas, a gente está se adequando, ainda está nas 2 primeiras semanas e a turma é pequena, dá para adequar tranquilamente, entendeu, Carlos? Eu sei disso. Não, eu só dei a ideia do WhatsApp como uma alternativa, entendeu? Por Não, exemplo, mas se é legal. acontecer na próxima aula, Aí você já eu coloca conseguir falar com as pessoas, eu concordo. pessoas. Certo, então vamos lá. Deixa eu ver onde eu parei com ela. Deixa eu explicar aqui, né? Seja bem-vindo, grupo, eu e Carlos. Né? Você já me conhece, Carlos. Meu nome é Alice, eu sou formada em administração, né? Eu tenho mestrado, doutorado e estágio de pós-doutoramento nessa área de gestão e análise regional. Não sei se você já teve curiosidade. Olha como tá bonitinho, tá vendo? A mesma coisa que eu mostrei para ela, eu tô falando para você. É bem bonito. Então, aqui tem meu link do meu Lattes, se você quiser ver, né? Tem meu site, que você já conhece, que já baixa o material, que tá o Drive também, na área de empreendedorismo. Eu também dou aula no Profinit, no DMDC. O Profinit é mestrado, o DMDC é doutorado. E aqui é meu grupo de pesquisa. Aqui é meu e-mail, viu, Carlos? Se você tiver também qualquer dúvida, quiser entrar em contato comigo. Eu já falei um pouco do plano. O plano, o cronograma e as referências, mostrando o Moodle. Eu também já faço uma geral, uma síntese mais rápida, que eu já fiz isso com você. E aí a gente vai para o rápido histórico do empreendedorismo. O empreendedorismo, na realidade, eu posso citar, por exemplo, o nome de Colombo como um grande empreendedor. Se você quiser assistir, você pode assistir esse filme aqui, 1492, A Conquista do Paraíso, porque eu posso considerar Cristóvão Colombo um empreendedor. Porque a partir de 1945, ele buscou o caminho, né, para a Groenlândia, ele foi para outros lugares, Groenlândia, Guiné. Em 1942, Colombo, através das suas caravelas Pitanini e Santa Maria, eles partiram em direção à Índia. Só que você sabe que ele terminou não chegando à Índia. Mas, de qualquer forma... Errou só um pouquinho. Pois é, errou só um pouquinho a direção dele.
Mas, de qualquer forma, ele correu riscos, apesar de ter, naquela época, pessoas que pagavam para ele, por toda a sua caravana, comida, alimentação, manutenção, até o pagamento dos salários, entre aspas, do pessoal, da mão de obra que estava na sua caravana. Então, ele assumiu o risco, pelo menos, de vida, né? Porque naquele período, você sair navegando era arriscado. Concorda comigo? Era só uma vidinha. Só uma vidinha, né, Carlos? Mas era. Então, assim, ele tinha uma meta. Apesar dele não ter atingido totalmente essa meta, ele teve várias adversidades, mas muitas vezes, quando nós somos empreendedores, a gente tem uma meta. E muitas vezes, quando temos dificuldades, a gente tem que rever essas metas, né? Fazer um replanejamento disso. Então, eu coloquei aqui Colombo. Aqui eu vou falar um pouco do histórico de Colombo, de empreendedorismo. A palavra empreendedorismo, ela... Carlos? Estou te ouvindo. Você quer falar alguma coisa? Você quer falar alguma coisa? Não, eu quero saber se eu consigo ligar a câmera para participar. Eu não estou te vendo, porque minha tela está toda tomada. Mas você falando, dá para interagir tranquilamente. Vai ficar gravado aí o seu rostinho lindo, maravilhoso. Carlos, posso continuar? A gente vai interagindo aqui, pode ser? Pode ser? Então vamos lá. Você vendo a cara do aluno? Eu não ouvi, picotou sua fala, me perdoe. Acho que fica mais fácil para você vendo o rosto da pessoa. Com certeza. E aí, no século XIII, a gente viu que o conceito de empreendedorismo ele estava basicamente interligado com as rotas comerciais, que eram as principais áreas, né? E as pessoas assumiam os riscos dessas operações comerciais, quem investia nessas caravelas dava um recurso financeiro. Então, veja que aqui empreendedorismo basicamente estava focado na área de finanças. A partir da Idade Média, o empreendedor, aquela pessoa, ele ainda não assume os riscos, mas já passa a ter uma ideia de que tem que ter um local para que essas pessoas elas se qualifiquem mais. Aí você já tem a visão do administrador mesmo, que ele vai começar a participar dos projetos de produção. Então, você vê, por exemplo, na Idade Média, final da Idade Média, construções de obras arquitetônicas, canais de irrigações, e aí começa já a pensar naquelas funções, sabe, Carlos, de planejar, desenvolver, controlar, comandar e atuar. Um pouco do PDCA, que você teve aula comigo em qualidade, você lembra? Carlos? Sim. Sim, né? Pois é, que são esse PDCA, são as funções administrativas. Oi? Pode falar. Eu não me lembro do conteúdo da aula, mas eu me lembro. Você se lembra, né? Deixa eu só desenhar aqui, não vai ficar lindo, não, mas pelo menos você tem uma noção. P de planejar, D, que tinha o círculo. Deixa eu fazer assim. Aí tinha o P de planejar, D de desenvolver, C de controlar, A de atuar. E aí tinha uma seta que passava aqui no círculo que dizia de forma constante, que são as funções administrativas. Certo? Continuando, Carlos. Tudo certinho, Carlos? Qualquer coisa você me sinaliza, tá bom? Aí vem o século XVIII, onde o empreendedor passa a assumir os riscos referente aos negócios, em parte, né? Ele continua correndo risco, mas aqui já surgem os primeiros contratos e que as empresas começam a fazer com o governo, porque antes não havia contratos com o governo. E aí agora o empreendedor ele passa a assumir as atividades que o governo antes fazia. Então isso começou a partir do século XVIII, mas isso ainda sempre buscando ainda a palavra lucro. Aí surge a palavra que vocês conhecem, que hoje é muito utilizada, entrepreneur, que na realidade ela surgiu na França entre o século XVII e o século XVIII. Quem criou foi Richard Cantillon, e ele dizia, né, ele acreditava que o empreendedorismo ele é importante, é uma ação. Para empreender você tem que atuar, porque tem gente que só fica assim, ó, Carlos, pensando e não faz. E a pessoa ela tem que atuar, não deve somente pensar. E aí Schumpeter
pegou esse conceito de Richard Cantillon de empreendedor, que é aquela pessoa que atua, e ele dizia que o empreendedor é a força motora do sistema econômico, porque quando as pessoas criam empresas, elas geram empregos, a economia ela começa a rodar. E isso gera o progresso de qualquer país, de qualquer localidade. Aí, com essas ideias de chupeta, vejam que as coisas vão se desenvolvendo. Harvard, a faculdade de Harvard dos Estados Unidos, começou a ministrar aulas sobre empreendedorismo na sua cadeira, né, dentro da universidade, e isso depois se expandiu para a Europa e para o Brasil, como a gente está vendo aqui. Aí, no século XVIII, o termo empreendedorismo ele vai sofrendo algumas alterações, já passa a ver também o empreendedor como aquela pessoa que tem que trabalhar, já que passou a ser disciplina de faculdade, então a pessoa tem que trabalhar questões financeiras, já que você trabalha com lucro, para buscar a taxa de retorno. Taxa de retorno, Carlos, é quando você calcula para ver quanto tempo seu dinheiro vai retornar a partir dos seus investimentos. Isso a gente faz muito também dentro do plano de negócio. E agora, né, século XIX, final do século XXI, é um dos poucos conceitos que não visa basicamente o lucro. O lucro está embutido, sim, mas o empreendedor é aquela pessoa que tem que inovar, tem que fazer intervenções e aprimorar totalmente trabalhando com tecnologia, mas também trabalhar com conceitos de sustentabilidade. Você lembra o que é ser sustentável, Carlos? Carlos? O que é ser sustentável? Carlos, o que é ser sustentável? Você pode escrever se você não puder falar. Carlos? Você está aí ainda? Carlos? O que é ser sustentável? Eu acho que caiu. Carlos caiu. Mas ele vai voltar. Voltando à pergunta, eu sei que você caiu, mas voltou. O que é ser sustentável? Se você não pode falar, pode digitar. Você consegue digitar, Carlos? Bem, como você está aí, então... Carlos? Você consegue falar? Tô Eu estou vendo ouvindo. o seu... Tá me ouvindo? Pronto. Agora sim. O que é ser Consigo. sustentável? Você pode falar? Então, eu vou compartilhar aqui o que é ser sustentável novamente. Ser sustentável é você criar um produto e um serviço que você tenha uma projeção de um cidadão global e que esse produto e serviço ele não danifique e respeite as questões sociais de um local, culturais, tecnológicas, as questões ambientais. Então, é sempre bom você criar um produto ou um serviço que busque lucro, sim, mas também busque o desenvolvimento sustentável para que tenha recursos necessários para as gerações futuras. Certo, Carlos? Aí, a partir disso e dessa evolução do conceito de empreendedorismo, a gente vive uma sociedade que busca basicamente questões capitalistas. Então, muitas vezes, dentro desse sistema, não busca um crescimento nem um desenvolvimento sustentável, busca apenas um desenvolvimento econômico e muitas vezes não ajuda essa sociedade. Então, com essa rápida história, esse rápido histórico que eu passei para você, você consegue ver que o empreendedorismo ele está presente nos nossos dias, especialmente agora que a gente está passando por uma pandemia, que vários empreendimentos estão sendo fechados
E a partir do fechamento desses empreendimentos, estão surgindo vários empreendedores que surgem, não muitas vezes porque eles querem, mas por uma questão de sobrevivência e por uma questão de necessidade. Então, o empreendedor, ele coloca ali o seu conjunto de experiências, né, e práticas nesse momento de pandemia, ou em momentos de dificuldades, para poder sobreviver. A realidade é essa. E aí é isso, Carlos, que eu falei na última aula. Coloquei para ela alguns conceitos de empreendedorismo. Falei que aqui é você empreendedor e que você tem que ser criativo, tem que estar inventando, tem que buscar gerar valor no seu negócio. Ver, isso aqui são as 3 dimensões da inovação. Quando você faz isso, você tem que saber a oportunidade melhor para poder ver isso, tem que ter iniciativa, tem que ter desafios, tem que buscar experiências e ter conhecimento. Observando os recursos que você tem. Se você não tiver recurso, busque parceiros para poder fazer isso. Esses recursos, você tem que observar não apenas o recurso financeiro, naquela concepção histórica do empreendedor que eu mostrei para você, mas em outras concepções também de competência, de saber fazer, observando o ambiente que você faz parte e a cultura também que você faz parte, para que você não morra no meio do caminho, por isso que eu coloquei aqui essa caveira. Ao atravessar esse penhasco enorme aqui, ó, você tem várias setinhas aqui que vão fazer que você morra, né? É que nem um joguinho. Mas, com suas competências, que é o chá, tomar um chazinho para ser empreendedor, que é C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude, onde o conhecimento é saber, né? A habilidade é saber fazer, a atitude é querer fazer. E você sempre vai chegar aqui, que é a linha de chegada. E mesmo chegando na linha de chegada, vão ter sempre concorrentes que vão estar de olho em você. E aí você tem que estar sempre se reinventando para poder chegar aos novos resultados, ao replanejamento de forma constante, para poder sobreviver no mercado. Então, empreender é o processo de criar algo novo, assumir riscos e recompensas. A palavra algo novo é questionável, algo novo por alguns teóricos. Pode ser algo totalmente novo que ninguém nunca criou, Carlos, como pode ser também algo aprimorado. Empreender, de acordo com Dornelas, é fazer algo novo, diferente, mudar a situação e buscar, né, novas oportunidades de negócio, criando valores. E observe que a maioria desses termos, ele vai trabalhando essas questões de criar oportunidades, ser criativo, assumir risco, buscar sempre inovar. Professora, eu estou ainda conseguindo te ouvir, estou tentando conectar no computador. Sim. A internet caiu de vez aqui, vai me desculpando, viu? Tranquilo, eu entendo plenamente isso. Mas quando você caiu, eu repeti de novo quando você voltou. Então você não perdeu nada, entendeu? Porque eu vi que você caiu. Porque às vezes você coloca... Não, eu tô quase rindo aqui porque a senhora se dando o maior trabalho aí. E a minha internet não para de cair. É aquele trágico cômico. Você viu também que minha internet também não é lá uma das melhores. Quando eu passou o filmezinho, ela foi parando um pouquinho também, mas passou, né? Às vezes também meu aparelho está acontecendo isso. Então, Carlos, a gente tem que... Eu estou conectado no telefone e no computador. Aí eu estou utilizando o microfone do celular, mas eu estou visualizando pelo computador. Mas você está entendendo. Qualquer coisa você me sinaliza, tá bom, Carlos? Certo? Como você está fazendo agora. Quando a gente trabalha isso também, empreendedorismo, a gente tem que ver os recursos que a gente tem disponível. A escola de Harvard, lembra aquela que eu contei na história, que foi uma das primeiras a implantar a disciplina? Foi a primeira. Ela também coloca aqui esse conceito de empreendedorismo, que é a necessidade de identificar novas oportunidades e negócios, independente dos recursos que apresentam disponíveis. Aqui um outro conceito de empreendedorismo, que você tem que olhar de forma holística todo o sistema, pensar e agir, né? Vendo sempre as oportunidades e ter liderança. Então, assim, aqui veja um outro conceito de empreendedorismo, que praticamente fala as mesmas coisas, né? Que a pessoa ela tem que ser vista pela sua essência e buscar essas competências que eu falei, que é tomar o chazinho, que é conhecimento, habilidades e atitude. Você gostou do chá, não foi? E a definição... Um pouquinho. É bom que grava, né, a sigla. A definição mais atual
é justamente essa, que você tem que criar projetos novos de emprego, expandir o seu negócio, sempre observando o chá, porque a ideia americana, Carlos, é um pouco diferente da ideia europeia. O europeu acha que 60% a 80% de ser empreendedor é você. Então, você que tem que ter conhecimento, tem que ter habilidade e atitude. É uma ideia de comportamento, entendeu? Já o americano, não. Você tem que buscar dinheiro, você tem que ser competitivo. É, exatamente. Eu já sou de uma filosofia mais europeia, porque hoje, com essa crise toda, por mais que exista competição, você também pode buscar parceiros e o seu concorrente pode ser o seu maior parceiro. Concorda com isso? Claro, pô, numa mudança como essa agora, Pois é. o que você tem de próprio vale mais do que o que você tinha numa empresa. Exatamente. Eu Você pode gosto. sair dela, mudar a sua área. Exatamente. Você pode até sair de sua área. O risco é grande? Mas que é possível também. Deixa eu ver aqui. Aqui eu trago outras definições que vão para o mesmo caminho. Quando o empreendedor... Aqui eu parei aqui, porque aí na próxima aula eu já vou falar do conceito de intraempreendedor, certo? Que eu não cheguei lá. Foi basicamente isso, Carlos, que eu falei com Jéssica na aula passada, certo? Foram conceitos básicos e o histórico. Eu vou deixar essa aula gravada lá, para ela ou para você depois poder ver, né? Porque às vezes serve até para você ouvir, escutar essas ideias iniciais. Esses slides estão lá no meu drive, certo? Você pode pegá-los lá, esses slides. Vou olhar tudo. E na próxima aula... Eu só tô um pouco sem tempo esses dias. Tá o quê? Sem tempo, né? Vou olhar tudo direitinho, tá bom? Porque é o começo, né, das aulas, e a gente vai adequando os nossos horários com a nossa vida, é normal. Tudo é muito tranquilo. E aí, na próxima aula, eu começo com o conceito de intraempreendedorismo com você e com ela. Basta vocês me sinalizarem se eu vou começar às 8h40 ou mais cedo, tá certo? Tá, depois eu vejo. Com ela, que só vai ter vocês dois mesmos. Eu acho que vocês podem fazer até trabalho juntos, né? É uma sugestão. Do que fazer um trabalho sozinho, assim como o Rafael e a Islânia fizeram no semestre passado, tá bom? Certo. Vem cá pra você. Você prefere uma sala cheia ou com poucos alunos? Eu não tenho essa preferência, não. Meu objetivo é ensinar para vocês e eu aprender com vocês. Então, se eu aprendo com vocês, Carlos, e também eu consigo passar um pouquinho do meu conhecimento para mim, ó, tá joinha. Tá certo. Eu gosto de sua aula. Depois a gente vê como vai ficar a questão do horário, tá bom? Tá. Mas de antemão é esse horário, de 8h40 às 9h40, certo? De antemão. Tá certo. E aí eu vou deixar gravado e vou botar no grupo para a Jéssica, depois que eu conseguir renderizar, porque o vídeo demora um pouco para renderizar, eu botar no canal do YouTube e renderizar, você sabe disso, né? Mas eu já tem um link lá. Tem um link no Ava. O quê? Não vi, perdão? Tem um link no Ava, não tem? Tem. Você não viu quando eu mostrei o Moodle? Você vai no final do AVA, no final tem assim, aulas síncronas, gravação das aulas síncronas. É o final. Se você quiser no canal assistir, do like, pode deixar. dê meu like. Ó, like e o joinha, viu, Carlos? Aí, a aula passada, se você quiser assistir, tá lá também. Aí você vai ver que eu parei exatamente aqui, tá bom? Carlos? Não desapareça, Carlos. Diga alguma coisa. Eu parei exatamente aqui. E aí, Carlos fala o quê? Carlos?